Notícia de última hora. Eu trago para vocês agora. Moscas carnívoras extintas há 186 anos voltam a atacar em um parque na França. Eu vou falar para vocês sobre gafanhotos carnívoros e moscas carnívoras. Os gafanhotos carnívoros estão inseridos dentro do contexto profético do livro do Apocalipse. Eu vou fazer aqui um paralelo entre as moscas carnívoras e os gafanhotos carnívoros. É o segundo vídeo que eu faço sobre o assunto. É de arrepiar, gente. De arrepiar o que eu vou ler aqui para vocês, o que está inserido na palavra de Deus. Pois bem, em fevereiro, um guarda florestal, ele encontrou um javali ali em um parque na França, um javali que estava no gelo, numa altitude de 1.700 metros, e ele observou que tinha ali uma espécie de mosca devorando sobrevoando aquele javali. E justamente eram as moscas carnívoras que já não existiam mais em nenhum lugar da face da terra. Mas só agora eles resolveram divulgar, anunciado agora para o mundo. O que eu estou dizendo aqui está estampado nos maiores jornais do mundo. Alguém vai dizer assim, mas toda mosca é carnívora. Mas veja só uma coisa, entenda o contexto desse conteúdo. Olha, de que se alimentam as moscas? As moscas se alimentam de fezes, de secreções, de escarros, de produtos vegetais, animais em decomposição, açúcar, etc. e tal. Porém, essas moscas, que ela é chamada também de urubu, de urubu, ela tem a cabeça assim um pouco amarela, puxada por laranja. Dá para fazer aqui um paralelo com os gafanhotos do Apocalipse, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro amarela, certo? E os gafanhotos do Apocalipse são carnívoros, certo? Essas moscas carnívoras, a comida principal dela é carne. Fezes, não. Dificilmente você vai encontrar ela comendo fezes, comendo secreção ou coisas assim, produtos vegetais. O principal foco, a principal alimentação das moscas carnívoras é carne. Então o cara encontrou lá um javali, o javali estava morto e elas estavam ali sobrevoando o javali, certo? Comendo o javali ali. Então veja só o que diz a palavra de Deus. Isso aí é um dos sinais do fim dos tempos. Eu não posso ser ignorante e dizer com todas as letras que não é. Que não é. Porque isso lembra muito algo que está prestes a acontecer com a humanidade, com os gafanhotos carnívoros. Certo? Então eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para vocês e vocês vão tirar as vossas conclusões. Se isso é um sinal ou não. Porque para muitos isso aí tem uma explicação, claro, uma explicação convincente, muitas vezes. Mas o pano de fundo por trás de tudo isso aí, gente, vai resultar nisso aqui, ó. Bíblia Sagrada. Sinais, alertas. Eu acredito, desculpe a minha ignorância, mas eu acredito que é um toque de Deus. Depois de quase 200 anos voltou, certo? Olha só o que diz a Bíblia a respeito dos gafanhotos carnívoros. Você vai ver aqui o que diz a palavra do Senhor. É de arrepiar, gente. Eu sei que muita gente não leva a sério. Vão zombar de mim, vão dizer as coisas comigo, como disseram no vídeo anterior. Diziam com Noé, diziam com os profetas, com os discípulos, capítulo 9 de Apocalipse. Quero fazer aqui um paralelo entre as moscas carnívoras e os gafanhotos carnívoros. Capítulo 9 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra,
e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela aqui é um demônio, literalmente um demônio, que recebeu a chave do poço do abismo. Esse abismo aqui é onde estão presos centenas de milhares de milhões de anjos caídos, ou seja, demônios, porque existem demônios que estão presos desde o dia que foram expulsos do céu. Tem demônios que não estão atuando aqui na terra, certo? Os demônios mais perigosos, mais autoritários, porque quando Deus expulsou os demônios do céu, Ele não tirou o poder e a autoridade dos demônios, não, eles permanecem com o mesmo poder, certo? Então veja só, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Por que escureceu o sol e o ar? Porque quando esse demônio, essa estrela abriu a porta do abismo, saíram milhões, você vai ver no contexto que saiu milhões de demônios, e esses demônios eram tantos que cobriram o céu, que cobriram o sol, certo? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Esses gafanhotos aqui eram demônios, são demônios personificados da figura de gafanhotos. Para muitos, isso aqui é ilustrativo, não é real, não é literal. Para outros, sim, é do jeito que está aqui. Os demônios se transformaram, sim, em gafanhotos gigantes. Veja só. E o poder que tem foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então aqueles demônios, gafanhotos gigantes, com ferrões de escorpiões em suas caudas, foram ordenados para não danificar erva nenhuma, só se alimentar de seres humanos, tá entendendo? De seres humanos. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Somente eles não podem tocar somente nos homens que têm as suas testas o sinal de Deus. Assim como a besta vai marcar os seus com o sinal na testa e na mão direita, Deus também marcará os seus escolhidos. Isso aqui fala da grande tribulação. É um período de tempo de 7 anos que está prestes a acontecer. Eu posso muito bem não terminar de ler esses versículos e começar já a acontecer o que a palavra de Deus nos diz, a grande tribulação. Jesus pode voltar a qualquer momento, antes de eu terminar de ler aqui esses versículos. Eu creio assim, você crê assim? Pronto. Glória a Deus para sempre. Então veja só. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva na terra, nem a verdura, nem a árvore alguma, né? E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem na terra. Olha só, durante 5 meses a morte vai estar presa. Os homens vão desejá-la, mas ela vai estar presa. E os escorpiões só não irão tocar naqueles que tiverem a marca de Deus na testa, assim como a besta vai marcar os seus com o número, ou com a marca, ou com o nome, na mão direita ou na testa, Deus marcará também os seus. A Bíblia fala dos 144 mil
selados, eleitos, que irão pregar o evangelho na grande tribulação. A Bíblia fala das 2 testemunhas que irão pregar também na grande tribulação. A Bíblia fala de 3 anjos de Deus que descerá para pregar também o evangelho na grande tribulação, porque a igreja, assim eu creio, não tem problema se você não crê, a igreja não passará pelo período de grande tribulação. Vou trazer aqui um vídeo falando sobre esse assunto, argumentando com diversos versículos, ok? Mas muita gente vai se salvar na grande tribulação por rejeitarem a marca da besta, tá bom? Vamos lá, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. É muito semelhante assim. Não estou dizendo que essas moscas são os gafanhotos do Apocalipse. Eu acredito que isso aí é Deus falando com a humanidade. Aqui é a voz de Deus, a Bíblia é a voz de Deus, mas ele se utiliza dos homens, da natureza, dos fenômenos sobrenaturais, dos fenômenos naturais e também dos animais, dos répteis, dos insetos, todos. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Não está se referindo que ele é Senhor dos exércitos só dos anjos, mas os exércitos de Deus são os anjos, a natureza, os homens, os demônios, os insetos, os répteis, enfim, todos os exércitos pertencem a Deus, por isso que ele é o Senhor dos exércitos. Então veja só, a cabeça desses gafanhotos ele tinha como se fosse uma coroa de ouro, tá entendendo? João disse, é como se fosse uma coroa de ouro amarela. Aí assemelha muito com essas moscas, que tem a cabecinha delas são amarela puxada para laranja, né? Eu não me importo não com o que vocês vão dizer. Eu tô convicto aqui que os gafanhotos do Apocalipse é verdade, que essas moscas aí são verdadeiras também, elas são carnívoras. Não, elas não estão aqui dentro desse versículo, mas elas se parece muito o que está acontecendo, certo? Com isso aqui, se parece. É uma dica de Deus assim, olha, Deus deixando, tá? Vá pegando os detalhes. Quem é sábio, quem tem entendimento, quem é humilde, quem quer procurar Deus, quem gosta das coisas de Deus, vai pegando os detalhes. Porque às vezes as coisas não vêm explícitas, não vai aparecer aqui o gafanhoto aqui, não. Não, Deus vai mostrando. Aí, vai usando os repórteres, os cientistas, sabe? Até que para que o povo tenha uma conscientização e se arrependam dos seus pecados, porque o objetivo de Deus proporcionar tudo isso é o arrependimento. Olha, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Olhe, em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Pronto, gente. Talvez eu estou sendo aqui redundante para alguns, porque falei num vídeo anterior sobre o assunto, mas eu não posso deixar morrer essa temática porque está no auge. Se você for agora em qualquer site aí conhecido, site que fala das coisas assim do que acontece no universo, no mundo, vocês irão encontrar essa matéria das moscas carnívoras. Moscas carnívoras que relembram muito o que vai acontecer já já. Tem gente que diz assim, rapaz, por que você deseja tanto essas coisas? Eu não desejo, é Deus. É Deus que vai fazer isso, ele já disse. E ele não volta atrás em sua palavra. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
ele não volta. Mas por que vai acontecer isso com os homens? Por causa da nossa desobediência, do pecado. O homem quis assim desde o princípio e nós herdamos uma herança maldita que foi de Adão e Eva, os nossos pais, o pecado. Mas Jesus, ele morreu para nos dar vida, para nos perdoar. Jesus morreu para escrever o nosso nome no livro da vida, riscar o nosso nome do livro da culpa, pegar os nossos pecados e jogar no mar do esquecimento, certo? Então tudo isso aí que está acontecendo com essas moscas, relembra o que vai acontecer lá na frente. Assim como os filmes, de vez em quando aparece um filme que remete, que nos lembra de algo que vai acontecer no futuro, no Apocalipse, certo? Ninguém critica do filme, diz assim, isso aqui não tem nada a ver, mas as pessoas gostam de criticar quando a gente vem aqui falar essas verdades, né? Dizer que a gente está ficando louco, tal. Gente, não sou fanático, eu estou aqui. Tem gente que diz assim, você quer se apresentar? Não, gente, eu quero aqui trazer essas verdades para vocês, para servir de alerta. Isso aqui são informações. Mas os cientistas, os telejornais não vão falar isso aqui, ó. Eles vão só dizer que as moscas ressurgiram. É um mistério, gente. Onde é que essas moscas estavam? Por que elas estão surgindo agora? Não existiam mais, certo? Eu sei de uma coisa. Eu quero pedir para você que é cristão, compartilhe esse conteúdo, independente da sua religião. Vamos alçar a nossa voz, segurar a bandeira dessas verdades bíblicas para as pessoas.